Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Criando Asas de 2025. E a gente está chegando no Dia das Mulheres, então a gente resolveu trazer mulheres empoderadas, que realmente fazem a diferença. E hoje a gente está aqui com uma especialista de marketing de conteúdo para trazer muita informação bacana para o seu negócio. Luísa Quirô, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite da Luana, do Fábio. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muita coisa rica aqui para aprender tudo sobre Instagram, marketing de conteúdo, as estratégias que temos para esse 2025. Qual é a diferença entre marketing de conteúdo e marketing digital? Só para eu poder me localizar. Perfeito. Ótima pergunta. Marketing digital é no geral. Eu costumo falar que o marketing é sobre pessoas. Todo mundo tem essa questão, né, de marketing é vendas. Na verdade, marketing é entender o comportamento humano. Esse é o marketing no geral. E aí, quando a gente entra pro digital, é quando a gente começa as campanhas realmente dentro da internet. Quando a gente cria campanhas de venda para vender para as pessoas, independente do produto. Se for um produto digital, aí por isso que o nome é marketing digital. E aí, onde que entra o marketing de conteúdo? Também é sobre pessoas, mas ele entra com uma estratégia específica, que é o conteúdo criativo, que é onde você cria campanhas. Obviamente, o objetivo final é sempre vender, só que com um conteúdo que agrega valor. Então, aí que está a diferença entre o marketing digital e o marketing de conteúdo, que é um tópico específico dentro do marketing digital. O marketing de conteúdo, a gente cria conteúdos para agregar valor para a pessoa de forma útil. Então, a gente está ali criando carrosséis, reels que vão entreter e auxiliar, sabe? Então, não é só, é o que eu sempre digo para as pessoas, gente, não vale a pena criar somente conteúdos de trend, de musiquinha, porque cadê o valor que você está agregando ali? A pessoa olha, bate o olho e fala assim, tá útil aquele negócio? Me ajudou? Às vezes não, às vezes só entreteu. Então, o marketing de conteúdo é para entreter e auxiliar. Aí a pessoa vê valor em você e ela fica assim, nossa, quero seguir essa pessoa, nossa, talvez eu queira comprar o produto dela no futuro. Então, o marketing de conteúdo, ele tá vendendo por você, mas sem dizer que é venda. E foi assim que eu te conheci, né, Luísa? Quando eu entrei no seu Instagram e eu vi que tinha realmente bastante informação útil, que você coloca uma ferramenta, eu não sei os nomes técnicos, mas comente aqui se você quer receber o material X. E aí, na hora que eu comentava, já recebia no meu Messenger do Instagram e planilhas, enfim, muito conteúdo bacana, útil para o nosso dia a dia. Eu fiquei encantada. Então, foi aí que eu vi o seu diferencial. Então, hoje em dia, as pessoas elas precisam se preocupar com o conteúdo realmente estar agregando algo a mais na vida das outras pessoas, né? Essa estratégia de comentar uma palavra e mandar alguma coisa no direct para a pessoa é muito legal, porque ela se sente acolhida. Eu gosto muito de falar sobre a experiência do cliente, não é só do cliente, mas do seguidor, da audiência que está ali, porque toda audiência que você tem pode se tornar um futuro cliente. Né? E ele tá ali sendo aquecido todos os dias com seus stories, com seus carrosséis, com seus reels. Então, essa estratégia que eu uso, na verdade, é mandar um conteúdo que já existe no meu Instagram, então não é nada extra. No máximo extra é quando eu tô em lançamento. Mas a ideia é mandar algo que já existe para ela não ter que procurar sozinha. Então, por exemplo, é um conteúdo sobre criatividade. E eu já fiz uma live completa sobre criatividade. Aí no final do reels eu vou falar, comente criatividade que eu vou te enviar uma aula sobre isso para você entender melhor como se tornar uma pessoa criativa. E aí no direct dela vai estar lá a live, ela clica e assiste. Ela não vai ter que rodar o feed inteiro pra achar, sabe? Porque o que a gente tem que ter cuidado? Tem muita gente que faz de mandar e-book gratuito. Vocês já viram isso? De enviar e-book gratuito? Quando você faz isso, você pode estar mais prejudicando a venda final do que agregando. Por quê? Porque e-book gratuito, você tá lá dando uma coisa de graça pra pessoa, daí ela já fica mal acostumada. Ela fica assim, nossa, é um conteúdo extra que não tem no feed dela e que ela tá me dando de presente. Que amiguinha, que pessoa legal, sabe? Sendo que não é essa impressão que você quer passar. Porque aí quando você for vender um produto mesmo, ela vai ficar, mas ela sempre dá de graça, ela sempre deu um book de graça, ela sempre deu tudo de graça, então por que o curso não é de graça também? Daí ela vai pedir desconto, vai falar, vai achar que tá caro. Então a gente tem que ter cuidado com a audiência e impor limites. Deixar claro que, olha, eu tenho o meu conteúdo gratuito que vai te ajudar, mas eu tenho o próximo nível, que é o conteúdo pago, que é o curso, que é um evento pago e tudo mais. A gente tem que deixar isso claro, senão a pessoa fica mal acostumada e ela quer tudo de graça. Parece, né, que você está desenvolvendo ou desenvolveu uma expertise nesse assunto. E queria saber de onde é que veio essa experiência, essa eloquência para falar sobre isso.
Então, Fábio, eu costumo dizer que vem muito sobre a paixão. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, com sorte, desde os meus 12 anos de idade. Porque tem gente que tem dificuldade para encontrar o seu verdadeiro propósito, né? O que eu gosto de fazer. Tanto que hoje em dia a gente vê muitos jovens entrando na faculdade, saindo, indo para outra, ou escolhendo outra profissão. As pessoas estão sempre mudando de profissão. Eu digo que eu tive a sorte enorme, junto de Deus, claro, de achar o que eu gosto muito desde novinha. Então, como é que eu comecei? Isso é até um pouquinho de parte da minha história, né? Conta pra gente, então, que eu acho Sim. que faz parte fundamental pra gente poder Entender chegar onde você chegou. Aí vocês vão entender. Desde os meus 12 anos, meu pai é militar do exército, né? Então, a gente sempre mudou de cidade em cidade. Eu nunca fui aquela criança que ficou sempre na mesma escola. Eu ficava, no máximo, 2 anos em uma escola e eu mudava, né? E aí, a gente estava em Recife. E eu sempre fui muito falante. Nossa, não para de falar. Sou aquela aluna que a professora fala, olha, dona Regina, minha mãe, né? Dona Regina, sua filha é ótima, mas ela fala muito. Ai, como fala. Toda hora eu tô na minha aula, tá lá a Luísa conversando, papeando. Era falante. Então, como eu não aguentava ficar de boca fechada, nem com os meus pais, com as pessoas e nem na escola, eu falei, vou falar com a câmera. Que tal pegar a câmera velha, que tinha uma câmerazinha lá em 2015 do meu pai, né? A qualidade era horrorosa, mas foi assim que eu comecei. Tipo uma webcam? Tipo uma webcam de computador, exatamente. Sim. Aqueles computadores, sabe, com parece ter um bumbum atrás de tão Sim, antigos, sim. exato. É da nossa época, da sua mais ainda. Exato, esses computadores assim. Pra gente era normal isso. Exato. E aí eu peguei esse computador que era do escritório do meu pai e resolvi que eu queria gravar vídeo. Que eu queria falar com a câmera, queria mostrar meus materiais escolares, queria gravar vídeos aleatórios. Comecei aí. E aí eu era muito zoada na escola. Confesso que as pessoas falavam, e a youtuber, né? A youtuber chegou e tal. Sempre tem aquelas zoadinhas desde o início. E eu ficava muito triste com isso, eu ficava com vergonha. Aí eu dei uma parada, e aí o que aconteceu? Meu pai foi transferido para a Coreia do Sul. Ele recebeu uma missão para trabalhar como adido na Coreia do Sul, lá na embaixada. E a gente tinha que ir. Foi um choro, não queria ir de jeito nenhum, não sabia inglês, nada, pra vocês terem noção. Quando eu cheguei lá, no meu primeiro dia de aula, me perguntaram a minha idade, eu respondi meu nome. Nesse nível. Não, minha pior lá matéria. as pessoas são completamente o oposto do que você Total. era. São muito fechadas, é difícil fazer amizade, né? Total, completamente. Isso foi uma das coisas mais difíceis, inclusive. Coreanos não gostam muito de abraçar, é tudo assim, annyeonghaseyo. Não se olham também na Não rua, muito. no olho do outro. Exato. Eu dei a sorte que na minha escola, como era uma escola internacional, os coreanos lá, eles eram um pouco mais americanizados, mas nem tanto assim. Mas eu sabia zero inglês. Então a gente foi transferido pra lá, e como eu tinha que encontrar novos amigos totalmente diferentes, eu falei, vou voltar com o meu canal no YouTube, que ninguém me conhece, ninguém vai saber nada de mim, vou começar. E aí eu comecei com o meu canal do YouTube. Zona de conforto, né? Aqui, Sim. quietinha na minha, ninguém vai me perturbar, não vou sofrer bullying. Sim, exatamente. Nossa, se vocês olharem, depois esse canal tá no ar até hoje. É A Traveler o nome, A de A Traveler. Viajante, isso. E aí... Ou seja, já jogou no inglês. Exato. Que não sabia. Não, porque eu tava sem ideia de nome, aí foi esse o nome. E aí eu criei esse canal, que já existia lá de Recife, mas eu troquei o nome e comecei a criar conteúdo sobre a Coreia. E acredito que foi o melhor momento para isso acontecer. Por quê? Nessa época, eu não sei se vocês lembram, 2015, 2016, era a época do Opa Gangnam Style. Que bombou. Sim. Ou seja... Como é que é o nome desse cantor? É o... não vou lembrar também. É a musiquinha, tá, gente? sim, Pra quem não sim, sabe. sim. Opa Gangnam... Isso, exato. Exato. E aí bombou nessa época. A Coreia saiu de um país que ninguém falava, ninguém conhecia, para um país totalmente conhecido, que queriam saber de K-pop, queriam saber de dorama, queriam saber de Opa Gangnam Style, tudo. Aí o meu canal cresceu com muita facilidade, porque eu tava mostrando os bastidores daquele país. Todo mundo queria conhecer mais, então eu mostrava da minha escola, eu mostrava da cultura, tudo isso eu mostrava. Aí você falou, nossa, que máximo que eu tô na Coreia. Sim, Aí exato. você passou a amar morar lá. Depois de 1 ano eu comecei a gostar, mas por 1 ano foi bem difícil por conta da língua, mas depois que eu aprendi foi tranquilo. E aí eu gravava pro canal, só que o problema era, eu passava mais ou menos umas 4 horas até 4 da manhã editando um vídeo. Pensa, eu tinha 13 anos, ficava até 4 da manhã editando um vídeo de 10 minutos, porque eu era muito perfeccionista, ainda sou uma pessoa perfeccionista. No Undershare Filmora, que a gente estava conversando antes de começar, né? Que eu, na época, eu dei um jeito de entrar naquele editor e aprender tudo sozinha no YouTube. Eu ficava pesquisando tutorial para aprender sozinha, porque eu não queria pedir pro meu pai pagar ou algo do tipo. Não dava, porque ele não ia querer e não ia dar certo. E aí eu aprendi sozinha.
Só que meu pai começou a perceber que estava tomando muito do meu tempo. E meu pai, como bom cara, militar, forte, assim... E aí, a escola? Você tá passando muito tempo nesse negócio. E a escola? E a escola? Eu fazia 2 escolas ao mesmo tempo. A, lá da Coreia, e a distância do Brasil. Porque como eu estudei muito tempo da minha vida em colégio militar, se eu não continuasse a distância, eu ia perder a vaga. Porque esses colégios é de vaga, Sim. né? Não é, você não entra assim. E aí eu tinha 2 escolas. E eu tava tirando meu tempo com isso. E ele falou, olha, você não tá dedicando o tempo que você deveria pra escola. Você tem que parar. E na época ele me fez parar. Hoje eu compreendo todos os motivos que ele tinha para isso. Ele queria que eu focasse realmente nas minhas notas. Não que eu fosse ruim, eu já era boa na escola, mas ele queria que eu focasse ainda mais, né? Aí parou meu YouTube por um tempo. Voltei pro Brasil. Você já tinha quantos seguidores? Eu alcancei 27 mil inscritos. Meu Deus. Caramba. Na Deixou época. um canal de 27. 27 mil inscritos. E na época, obviamente, fiquei muito triste e tudo mais, mas eu entendi. Até porque eu voltei pro Brasil em 2018, fiz 15 anos em 2018. E aí era o colégio militar, era adolescente, ensino médio, né? Eu mesma tinha vergonha de voltar. Por mais que naquela época ele não falava mais nada e eu poderia voltar, eu tava com vergonha das pessoas da escola. O que vão falar dessa menina? Então eu não fiz nada, não voltei com o canal, deixei o canal de 27 mil inscritos parado. E aí, beleza, fiz o ensino médio e aí eu senti a vontade de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade nos Estados Unidos de marketing, de criação de conteúdo, porque era isso que eu gostava desde sempre, né? E aí apliquei, fui tentando. E para isso, para esse processo seletivo dos Estados Unidos, precisa fazer muito voluntariado. Então eu dava aula de inglês no colégio, eu fazia diversos voluntariados. E aí eu encontrei um voluntariado em específico, que o nome é ISAP, que é uma instituição que ensina adolescentes a irem para os Estados Unidos. E como eu já estava pesquisando sobre isso há muito tempo, né? Eu falei, vou aplicar para ser uma das embaixadoras desse projeto. E aí, assim que eu apliquei, foi uma aplicação extensa, todas as aplicações que eu faço, eu sempre fiz bem mais, sabe? Eu entreguei mais do que pediam, justamente para se destacar, para a pessoa olhar, nossa, essa menina vai agregar de alguma forma, porque eu queria uma extracurricular boa para botar no currículo para a faculdade dos Estados Unidos. E aí, quando eu apliquei, eles falaram, eu não quero que você seja embaixadora. Me mandaram um e-mail me chamando para entrevista. Olha assim, eu quero que você seja gestora de redes sociais. E aí parece que é um destino, né? Parece que é Deus falando, olha aí o seu propósito voltando. Eu falei, nossa, talvez eu seja boa nisso. Eu mexia no YouTube quando eu era mais nova e tudo mais. Vai ser legal. Aí eu comecei a cuidar por mais ou menos 1 ano e meio da conta dessa instituição, postando os carrosséis, até os designs eu fazia. Eu fazia tudo para aquela instituição. Até que chegou um ponto... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15, 16, 17, isso. É a galera do digital, né? Já Já entra no mundo digital, é. né? Uhum. E aí eu fui criando, e eu fui percebendo o quanto eu gostava disso. Eu adorava ver os posts funcionando, e eu gostava de sempre ir na raiz. O que fazia um post não funcionar? Daí eu olhava as métricas, eu sou muito de dados, eu gosto de pesquisar quais são os dados que fizeram o post não funcionar. Isso é difícil, né? Porque geralmente quem é mais gosta de fazer conteúdo, não é muito conforme de gostar de verificar os Verdade. dados, né? Verdade. Você é diferente nessa parte. É que eu tinha sempre curiosidade de entender o que fazia um post funcionar ou não. E eu sabia que as métricas, elas faziam parte disso. Então eu fui estudando sozinha mesmo na prática. Eu digo que o melhor conhecimento que você pode adquirir na vida é o conhecimento prático. Porque muitas pessoas, elas querem ficar nos livros, na teoria, e elas nunca saem para a prática. E é por isso que elas não fazem direito quando elas começam a fazer, porque elas não tentaram de fato. Então, como eu fazia muito post, eu postava 1 por dia, por mais de 2 anos, era muito dado para eu analisar e entender, sabe? Então eu fui pesquisando, entendendo e gostando. Até que esse Instagram eu consegui fazer chegar a 10 mil seguidores, mais de 10 mil seguidores. Acredito que hoje deve estar com mais de 20 mil, 30 mil. Eu não estou mais nesse projeto, mas eu fui treinando outras pessoas para cuidarem. E tá voando lá, o pessoal adora. E foi aí que eu comecei. E aí quando eu completei 17 anos, eu resolvi aplicar para o meu primeiro trabalho. De fato, como gestora de redes sociais, trabalhando com redes sociais. Que, na época, foi do Lucas Pertussati, que é um cara que ensina sobre intercâmbios. Ele é o maior hoje no mundo de intercâmbios. Ele tem uma escola chamada The Dream School. E aí, ele ensina as pessoas a irem para os Estados Unidos. É uma escola paga, sensacional. E eu fui social media, gestora dele por muito tempo. Eu passei do processo seletivo, na época, de 80 pessoas...
eu passei em primeiro lugar e ganhei de forma unânime na fase final. Então, todo mundo da equipe votou para que eu fosse a gestora na época. Porque eu lembro, nossa, essa aplicação na época, eu fiz, assim, uma redação de todas as ideias criativas. Eles pediam ideias criativas, pediram 5, eu dei umas 20 ideias criativas. Aí pediam dados, eu dei uns 30 dados, mostrando, comprovando tudo que eu falava, eu dava dados. E eu acho que isso que impressionou eles na época, sabe? E aí eu comecei a trabalhar com isso de fato. Foi por isso que a minha carreira iniciou muito cedo no digital, de não precisar ir para a faculdade, não precisar buscar um ensino superior para isso. Porque eu sempre acreditei muito na prática, como eu disse para vocês. Então, a partir daí, as pessoas foi o boca a boca sincero, né? A Lu é muito boa, vou recomendar para X pessoas, e eu fui trabalhando com diversas pessoas nessa área. E aí que eu percebi, nossa, eu tô criando conteúdo para tanta gente, tô fazendo a estratégia de tanta gente, mas e o meu conteúdo próprio? Isso em 2022. E aí eu comecei a criar o meu próprio conteúdo em 2022, Reels todos os dias, carrossel, stories, e desde lá nunca mais parei. Stories todos os dias. Só no máximo do 20. Já começou o seu conteúdo ensinando sobre o marketing? Sim, sobre criação de conteúdo, sobre como criar conteúdos bons que funcionam e engajam. Na verdade, então, você criou essa metodologia, né, de, óbvio, né, tá presente no mundo digital, faz parte da sua vida desde sempre, mas você então desenvolveu uma metodologia onde você demonstra através das métricas o sucesso que você consegue ter, né? Beleza. Partindo daí, qual para você seria o passo inicial para quem quer começar nesse mundo? Ótima pergunta. Qual que é o passo inicial? Se você quer começar no digital hoje, na criação de conteúdo, a palavra que você tem que entender é constância. Constância. Se você é uma pessoa constante na internet, você vai ter resultado na internet. Não tem outra, Fábio. Não tem outra. O problema das pessoas é o que eu sempre digo, a diferença entre quem funciona no digital, na criação de conteúdo, e quem não funciona, é porque quem funciona continuou. Quem não funcionou é porque desistiu no meio do caminho. Porque é um processo difícil. É frustrante, são noites mal dormidas, porque quem se importa realmente com criação de conteúdo e feedback da audiência, por muito tempo você não vai ter feedback nenhum. Os posts vão pegar 5 likes, nenhum comentário, ninguém vai te apoiar, ninguém. No primeiro post que eu criei, vários amigos da escola comentaram, né? Falaram, nossa, que legal. Você acha que no segundo teve? No terceiro? No quarto? No quinto? Hoje eu tenho mais de 700 posts. E, na verdade, na maioria das vezes, os seus amigos não te seguem, ou não Exato. curtem, não incentivam. Isso é outra coisa que eu digo. Gente, não dá pra depender de colegas ou amigos, porque quem vai te apoiar é quem tem interesse no seu conteúdo. E o seu, sendo bem sincero, o seu amigo não é obrigado a ter interesse, gente, né? O pessoal fala, os meus amigos super curtem influenciadores e tal, mas nunca curtem o meu trabalho, eu compartilho lá e eles não curtem. Eu falo, eles não são obrigados a curtir, para de chorar, pelo amor de Deus. O seu conteúdo tem que ser curtido por quem gosta. E o seu amigo, às vezes, ele é veterinário, às vezes ele é médico, ele não quer saber de marketing de conteúdo e é o direito dele, entendeu? Cada um vai pra sua carreira, vai pro seu caminho. A pessoa não é obrigada a ficar lá te dando biscoito e curtindo seu conteúdo. Você tem que ir em busca de quem quer, de quem gosta e de quem quer saber do seu conteúdo. E se essa pessoa não é seu amigo, tudo bem, não fica triste com isso. Ele também tem a vida dele, tem a correria dele, sabe? Por que ele vai ficar e você vai ficando triste com isso? Eu sei que no começo é um pouco difícil, mas realmente, na internet, é você saber que os seus conteúdos vão flopar, vai dar tudo errado, vai ter pouco like, vai dar, nossa, a sua live não vai ter ninguém na sua live. Várias lives que eu fiz tinha uma pessoa e essa uma pessoa era o Felipe, meu namorado. Tipo assim, não tinha mais ninguém, entende? Mas você, hoje em dia, você tá com mais de 100 mil seguidores. Hoje você sim. ultrapassou 100 mil seguidores. Quanto tempo você demorou, assim, no seu primeiro ano, por exemplo, você chegou a quanto? No meu primeiro ano, não passei de 3 mil. Um ano postando com Todos consistência, os dias, 10 reels por dia, 10 stories por dia. Isso aí. Os stories não influenciam no crescimento, ele é mais para qualificação de audiência, né? Os stories é para venda mesmo e conexão. Então, no crescimento não auxilia. Mas mesmo postando toda semana, eu postava... No meu início, eu não postava todos os dias. Eu postava 3 vezes por semana. Isso é outra coisa que eu sempre falo. Não precisa postar todo dia para crescer. Para até 35 mil seguidores, eu não postava todo dia. Eu tinha uma constância de 3 vezes por semana. Post de Reels. Reels e carrossel. Tá.
Reels do carrossel. Então... A gente tá falando especificamente de Instagram aqui. Isso, exatamente. Tá, beleza. Mas eu postava no TikTok também. Eu repostava o conteúdo do Instagram no TikTok. No TikTok, hoje eu tenho 28 mil. Não caminhou tão junto, porque eu não tenho a mesma constância no TikTok. Mas foi essa constância mesmo. E sabendo que ia dar errado. Nesse primeiro ano, não passei de 3.500 seguidores. Isso é um número de seguidores normal pra muita gente. Muita gente tem 3 mil seguidores, sabe? Mesmo postando. E eu tenho certeza que tiravam print. Eu lembro que na época até me mandavam assim, mensagem: a Luísa acha que sabe do que tá falando, tem só 3 mil seguidores. Então, tipo, a gente tem que aguentar esse tipo de comentário, né? Na época eu lembro que eu falava com o Felipe: eu não aguento mais essas pessoas, você acha que eu devo parar? E ele falava: não, você não deve parar, você gosta disso. Daí eu falava pra ele: amor, o único motivo que eu não paro de criar conteúdo é porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, eu já não estaria mais aqui. De tanto que me deixa triste, sabe? Porque no seu início ninguém quer estar junto. Agora, quando você chega lá, mas tá o teu todo mundo. Sucesso é diretamente proporcional à quantidade de haters que você tem, né? Essa frase, eu escutei outro dia, eu falei, se você tá tendo sucesso, você vai ter tendo hater. Cada hater que você tem que agradecer. Eu falei, valeu, eu tô fazendo sucesso, entendeu? Sim. Mas teve algum momento que deu... você fez algum conteúdo que realmente deu uma alavancada? Como que foi? Então... Tem um conteúdo que eu fiz até sobre isso, sobre essa pergunta, que é muito interessante. O que vai ser responsável por todo o seu crescimento no Instagram, para você crescer? Vão ser 3 Reels, 3 ou 4. De verdade. É você postando uns 100 e só 3 vão fazer você chegar em 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Por isso que eu digo, tem aquele meme, não sei se vocês já viram isso, aquela foto de um lenhador que ele tá cavando, e aí tem os diamantes do outro lado, só que ele não sabe que tem os diamantes. Daí ele fica cavando, e aí sobra um fisquinho assim, e ele desiste. Faltava um fisquinho pra ele chegar nos diamantes, e ele vira as costas. A gente consegue ver que faltava um fisquinho, mas ele não sabia. Aí ele achou que demoraria mais uma eternidade, daí ele desiste. O Instagram é a mesma coisa. Se você tá lá postando, uma hora um Reels vai dar certo. Porque, poxa, você tá postando tanto, você tá errando tanto. Com seus erros, você aprende, você vai aprimorando, você vai se tornando uma pessoa melhor. Tanto na sua oratória, na sua edição de vídeo. Hoje eu tenho alguém que ajuda a editar, mas eu editava tudo sozinha, sabe? E aí eu ia aprimorando, e uma hora um Reels funciona. Então, teve um Reels na época que me fez chegar em 30 mil seguidores, que foi um que eu falava de procrastinação ativa. Então, sites que eu encontro fazendo uma procrastinação ativa. Aí eu dou umas recomendações de site para criação de conteúdo. Esse pegou mais de 1 milhão e me deu mais de 20 mil seguidores. Então, esse foi um dos vídeos que me fez crescer bastante. E aí, depois teve um vídeo de marketing, onde eu falo de multitask marketing, que é o marketing multitarefas, que é você fazer um vídeo enquanto você faz outra coisa. Estou bebendo água e estou falando, estou me maquiando e estou falando. Então, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso retém as pessoas. Aí eu tava falando dessa técnica, né? E esse vídeo viralizou também, pegou mais de 1 milhão, também me deu ali uns 10 mil seguidores. Então é de vídeo em vídeo que vai bem que você cresce, entende? Então normalmente uns 3 ou 4 vídeos são responsáveis. E aí você então desenvolveu digamos, sua plataforma de manutenção do seu engajamento, né, do teu conteúdo. E aí você lançou isso virou um produto. Sim. Seu. Você tem um curso disso. Sim, de stories. Então conta pra gente. Isso, eu tenho o Story Mine, que ele é um curso de stories para te ensinar a se conectar com a audiência. Então, o maior índice de conexão que você pode ter com a sua audiência no Instagram, nas redes sociais, é com a ferramenta de Stories. Eu digo que essa é uma ferramenta revolucionária, porque é aquilo que está acontecendo ali, né? Some em 24 horas, você posta no outro dia, já sumiu, então quem viu, viu, sabe? É outra dinâmica e as pessoas sentem que elas estão mais próximas de você. Reels é montado, você tá lá no cenário, tem edição, Stories não tem edição alguma. É você falando, se errou, errou, se quiser gravar de novo, óbvio. Mas é ali que a conexão acontece. Então, quando você aprende a fazer stories bons, sequências boas, que agregam valor e geram conteúdo, as pessoas ficam com a cabeça explodindo. E elas ficam assim, caramba, que sensacional isso que eu aprendi. E isso vai trabalhando o desejo delas e a conexão com você. Que quando você abre carrinho, passar cartão pra você é muito fácil. Elas ficam, nossa, já conheço ela. Ela vive o que ela ensina. Todo dia ela tá lá fazendo stories. Então, por que eu não vou estar dentro do produto dela, onde eu vou aprender com ela a fazer isso? Então, no Story Mine eu ensino exatamente isso. E uma coisa legal,
do Story Mine em si é que eu fiz aulas curtas. Isso foi uma análise que eu fiz do mercado. Pra você ter noção, para criar o Story Mine, eu comprei todos os cursos de Story do mercado. Todos. Porque eu queria assistir todos e encontrar os erros, as partes positivas, as partes negativas, e falar assim, vou pegar as partes negativas e transformar em algo positivo quando eu criar o Story Mine. Então eu fui assistindo, analisando, olhando os feedbacks. E uma coisa que eu encontrei, e isso não só no mercado de empreendedorismo, no mercado do marketing digital, mas sim em outros mercados dentro do digital, por exemplo, da medicina, médicos, pós-graduações. Já trabalhei em diversos lançamentos de pós-graduação de médicos. Gente, ninguém aguenta mais aula longa. A pessoa não tem tempo para ficar assistindo uma aula de 1 hora. Ela quer aulas curtas, direto ao ponto. E o que eu mais vi era feedback assim, nossa, adorei sua pós porque as aulas são curtas. Ah, adorei esse curso porque as aulas são mais curtas. Então eu criei o Story Mine com aulas de 5 a 10 minutos para a pessoa ter a sensação de missão cumprida. Sabe quando você pode dar check? Assistir mais uma. Daí ela fica com essa... Isso tem até um nome. São pequenas metas, né? Você vai dando um passo de cada vez. Nas mentorias se ensina muito isso, porque eu tenho um vestibular para fazer e eu acho que eu não vou conseguir estudar tudo. Então, você faz pequenas metas, você divide a matéria em pequenos conteúdos e você vai dando check, porque isso vai te fazendo ficar... Ufa, consegui chegar mais nesse desafio, agora eu vou partir para o próximo, porque quando você vê o conteúdo completo, você desiste antes de começar. Você fala, é muita coisa. Então, quando você faz pequenas metas dentro de uma grande meta, vai te dando um incentivo. Nossa, isso é muito legal. Exatamente. Daí a pessoa fica com vontade de ver mais uma, porque ela deu o check dela ali, ó. Assistir mais uma. Aí fica como uma Netflix, fica legal de assistir. Cara, eu pensei exatamente nisso. Aqueles episódios que, o episódio tem só 35 minutos, 36 minutos. Você vai lá e assiste mais um, né? Já que só tem isso, né? Mas uma coisa que você acabou não contando, você foi para os Estados Unidos? Não fui. Graças a Deus não fui. Nossa, graças a Deus. Hoje eu vejo que eu tenho amigos desse processo, eu fiz muitas amizades, né, do processo de aplicação, que estão lá hoje e percebem que preferiam estar aqui no Brasil trabalhando do que fazendo uma graduação lá. Porque, querendo ou não, suga muito de você. Você vai ficar o tempo todo estudando e fazendo prova e você não vai ter tempo para trabalhar de jeito nenhum. E é outra cultura, frio, então sente falta da família. E eu já vivi isso, querendo ou não. Por conta do meu pai, eu pude viver isso na Coreia. Então, eu entendo quem quer ter essa experiência, porque nunca teve essa experiência antes. Aí eu acho ótimo, tem que sair da zona de conforto, melhorar a língua, conhecer pessoas de outros países, mas eu já tinha vivido isso. Então, para mim, não ia valer a pena, porque eu tava nesse crescimento forte da minha profissão, que se eu fosse pra lá eu não ia conseguir dar a atenção que eu dou hoje. Então eu teria parado de novo, parei com o YouTube naquela época, eu teria parado com o Instagram e aí eu fugiria do meu propósito, que é realmente trabalhar com redes sociais. Vamos fazer, então, um teste aqui. Vamos fazer um story ao vivo aqui. Você vai dar uma nota pra gente, pro nosso desempenho aqui, tá? Adorei! Vamos. E aí, galera, estamos aqui com a Luísa, especialista em marketing de conteúdo. Tá ensinando tudo pra gente, né, Fábio? Aqui sobre... Estamos tentando aprender. E a gente tá aprendendo na prática aqui. Esse story tá ao vivo. Vamos ver a nota que a gente vai tirar, hein? Tá adorei. Dando certo? Gostei, tá ótimo. E aí, Lu? O que você acha? Legal. É assim? Ficou ótimo, ficou bem natural. Ficou? Exato. Nota 10? Porra. Ah, Você acha que ela vai dar nota abaixo de 10 pra gente aqui? Aí pra dar nota total, depois eu tenho que ver como é que você vai postar. Qual fonte você vai usar, eu não vou jeito que você vai fazer. Eu vou salvar aqui. Então todos os stories tem que botar alguma legenda? Não necessariamente, isso depende. O que acontece? Quando você grava vários stories falados, né, você tá falando com a audiência, a chance das pessoas pularem é muito mais alta do que stories escritos. Porque stories escritos, a pessoa segura o dedo na tela, ela consegue parar para ler. O falado, se ela não tiver com fone, se ela não puder escutar, se não tiver legenda, ela não vai escutar naquele momento e vai pular. Olha a dica, pessoal. Daí quebra a Eu retenção. não ia colocar nada por escrito, eu só ia te marcar. Então eu tenho que colocar... É importante nesse caso. O legal de você colocar ali seria episódio do podcast de hoje, com fulana tal. Daí você me marca e coloca o horário também. Porque daí as pessoas vão saber que horas está acontecendo. Elas se sentem mais próximas da gente dessa forma. É engraçado que você falou um negócio que ficou aqui, né? O multitask, né? Acho que eu lembro assim, eu tenho alguns seguidores, eu já tive mais contato com as redes sociais, mas estou um pouco mais afastada nesse momento. Mas o meu que pegou assim mais gente assim,
tal foi quando, engraçado, eu estava num campeonato de parapente, e aí era eu botando meu protetor solar, falando sobre como seria meu dia de competição, né, que são 7 dias de prova, e eu tinha uma superstição que era de limpar as cuecas. Você lembra disso? Que eu lavava as cuecas e botava para secar. E aí eu tinha que escolher a cueca que eu tinha ido melhor no dia anterior de prova, entendeu? E aí isso virou uma piada, porque todo mundo queria saber qual era a cueca do dia seguinte, entendeu? Qual é a cueca do dia seguinte? Eu falei, pô, achando que o pessoal tava preocupado com o meu skincare e tal. Eu falei, caramba, como é que você... As pessoas se apegam a uma coisa que talvez você nem imagine. Não, com certeza. Você nem imagina, entendeu? Porque algum seguidor falou, cara, o que é que tá ali atrás? Que eu tava filmando aqui, assim, passando negócio e tinha minhas cuecas secando ali. Ah, eu falei das cuecas, não sei o quê, que, pô, sou supersticioso. Então, aí, como Mas é muito curioso isso. Eu fiquei super curiosa. Qual foi a cor da cueca escolhida, gente? Ou ele é preto ou ele é cinza. Nos dias que eu tava indo bem, eu tava indo de cueca preta. No dia que eu tava indo mal, eu tava de cueca cinza. Aí no próximo campeonato eu só levei cueca preta. Não, isso é muito legal. Eu chamo isso até nos stories de ritual diário. Esse ritual pode ser o diário, ou mensal, ou semanal. Que é quando você cria uma piada interna com a audiência, não necessariamente uma piada, mas só quem viu ali vai. Você podia começar a fazer isso no podcast. Aí a gente... Qual a cor da cueca hoje do Fábio? Hoje tá dando tudo certo. Eu acho que hoje, ó, que a gente teve problema no microfone, você veio com uma cueca cinza. Os dias que eu vou mal no campeonato, tá vendo? Ó, já aprendi essa agora. Luísa, a gente fica muito na dúvida, e muitas pessoas ficam nessa dúvida de eu vou ficar postando sobre a minha vida, mas eu vou ficar me expondo, mas também na parte profissional é importante. O que você dá de dica? Precisa falar da vida pessoal? Como que você cresce só na parte profissional sem expor a vida pessoal? É possível? Eu costumo dizer que a vida pessoal e profissional caminham juntas. Porque se fosse só profissional, a gente seria robô. Já pararam para pensar nisso? Porque ninguém vive só de trabalho. Nós temos também a nossa família, os nossos momentos de lazer. E se você só mostra o profissional no seu Instagram o tempo todo, as pessoas elas vão te seguir somente pelo seu conteúdo e não por você. E a gente quer que elas te sigam por você. Senão, elas vão estar ali curtindo o post e tal, mas não vão nem lembrar do seu nome, porque isso não importa para elas, porque você não criou nenhum tipo de conexão. Familiaridade. Exato. Mas existe um limite, tá? Existe um limite da humanização. Qual que é esse limite? Influenciadores de entretenimento, como a Virgínia da Vida, sei lá, Rezende, essas pessoas, elas vão gravar story mostrando tudo, mostrando até o filho no banheiro, mostrando a cozinheira, mostrando qualquer segundo do dia. Se vocês entrarem nos stories da Virgínia hoje, vocês vão ver que tem 50 stories. Ela mostra cada minuto do dia mesmo. Agora, a gente deve fazer isso? Jamais, jamais. Porque senão a gente vai ser visto como influenciadorzinho, como blogueirinho, como pessoa que tá ali pra entreter. E a gente não tá ali pra entreter, a gente tá ali pra ensinar e agregar. E se a gente quer ser visto como alguém que ensina e agrega, como um mentor, uma mentora, uma pessoa que tá ali pra guiar, a gente não pode expor dessa maneira. Mas a gente tem que sim compartilhar coisas mais humanas e pessoais, conquistas, às vezes até momentos difíceis. Tem gente que você entra no Instagram, vocês já devem ter visto coisa assim, que parece que a vida da pessoa é perfeita. Ela só mostra que tudo tá ótimo o tempo todo, que ela tá lá tomando a champanhe dela em Maldivas, que ela tá lá com a roupa nova dela, de marca. Tipo assim, a gente sabe que essa mulher no off, ela chora muito, sabe? Todo mundo chora em algum momento, todo mundo tem momentos difíceis. E esses momentos conectam. Claro que não é pra você chegar pra sua audiência e... Ai, hoje meu dia tá péssimo, gente. Não, mas compartilhar também os momentos difíceis, sabe? Porque todo mundo tem. Essa semana eu fiz um vídeo e até quero te perguntar o que você acha sobre isso. Eu fiquei na dúvida. Eu fiz um vídeo onde eu falei, eu fui fazer uma aula de futevôlei e foi muito importante, me veio vários insights, porque eu fiz exames e eu tô com alguns problemas. Me deu 3 pedrinhas no rim, pólipos na vesícula, 2 nódulos, porque eu quis justamente passar que eu virei diretora, a minha vida profissional tá bacana, mas ao mesmo tempo também tem o lado da saúde que eu não posso esquecer. As coisas não são perfeitas. Então, eu quis justamente mostrar a minha realidade, para as pessoas não acharem, nossa, a vida dela é perfeita. O que você acha? Depois eu pensei, será que eu tinha que ter falado? O que você acha sobre isso? Tinha, com certeza. Esse é justamente um exemplo ótimo a compartilhar. Por exemplo,
Eu sei que talvez vocês não saibam disso, mas eu tenho paralisia do plexo braquial. Eu tenho um destaque inteiro sobre isso, contando para as pessoas que eu nasci azul. Eu nasci completamente azul, um Smurf da vida, e eu quase morri no meu nascimento. Porque eu era considerada um bebê giga, e a minha mãe fez parto normal, eu fiquei presa. Então, para salvar minha vida, o médico puxou esse braço aqui e rompeu todo o meu ligamento. Esse braço aqui não levanta. Vocês saberiam se eu não contasse? Não saberiam. Mas ele só chega até aqui, ele não levanta. Ele é um braço que ele não tem todos os movimentos como esse daqui. E isso é uma história pessoal minha que fez parte de toda a minha trajetória. Porque eu sou jogadora de basquete na escola, eu amava basquete. E eu jogava com o apoio dessa mão, mas eu sempre fui canhota por conta disso. Então, mas você nasceu canhota? Ah. Ou você se transformou em canhota? Eu me transformei. Porque como eu tinha... Exato. Isso é uma história bacana também. A gente pode falar sobre isso por horas, mas eu lembro até hoje disso. Eu costumo dizer até pro Felipe que eu tenho uma memória bizarra da minha vida. Eu lembro da minha vida desde os meus 4 anos de idade. Antes disso eu não lembro, mas dos 4 anos eu lembro. E eu lembro exatamente desse dia. Eu tinha uns 6 anos, 6, 7 anos, que eu era destra. Eu já tinha esse problema no braço, né? Mas eu era destra porque me foi ensinado a ser destra. Né? As pessoas falavam, pega o lápis com a mão direita e começa a escrever. E aí teve um dia que eu cheguei na professora e falei, prof, por que todo mundo escreve com essa mão? E ela, porque elas acham mais fácil, mas se você quiser pode escrever com a outra. Daí eu falei, então eu vou escrever com a outra. Aí eu troquei. E aí fui canhota a partir de então. Na verdade, você nasceu ambidestra, só que você não sabia. Mas aí, beleza. E aí, um dia você pegou esse assunto e transformou isso num assunto do teu conteúdo? Sim, exatamente. O que eu fiz? Eu sempre gosto de contar uma história conectando com o que eu ensino. Então, a gente pode contar essas histórias, pode mostrar o que está acontecendo, mas sempre é bom fazer uma analogia com o que a gente ensina, né? Ou o que a gente acredita, não necessariamente o que a gente ensina, mas os nossos valores. Então, eu contei essa história do braço, que foi uma história que fez parte da minha vida, até hoje faz parte da minha vida, muito forte, porque quando eu era criança, eu me sentia muito mal por ter um braço assim. Primeiro porque eu não conseguia fazer estrelinha, sabe? Que nem as outras crianças. Na educação física, todo mundo fazia polichinelo, eu não conseguia fazer polichinelo. E eu não gostava de contar pros outros que eu tinha isso. Eu escondia, porque eu ficava feliz que ninguém percebia, então eu gostava de fingir. Já era o suficiente pra você. Só não ser percebida, né? Só que você sempre foi desse tamanho? Sempre fui alta. Gente, a Luísa é muito alta. Você passava desapercebida aonde? Sempre fui. Eu sempre era mais alta que todos os meninos. Até eles começaram a me passar no ensino médio, mas sempre fui. E aí eu não conseguia fazer as coisas e eu ficava escondendo pra mim, guardando pra mim, sabe? E aí, o que aconteceu? Desde que eu nasci, eu fiz muita fisioterapia. Porque, na verdade, quando eu nasci, ele não se mexia o braço. Nada. Só mexia a ponta do dedo. Ele era totalmente atrofiado. Com a fisioterapia, a gente foi ganhando os movimentos. Hoje, eu consegui 80% dos movimentos do braço. Isso é um alcance que no Hospital Sara, que é um hospital de pessoas com esse problema que tem lá em Brasília, acho que tem outros lugares. De reabilitação, também. É um hospital de reabilitação. Isso, exato. Diversos médicos estudaram o meu caso, porque o meu caso, o que eu consegui atingir com a minha família, e aí que vem a analogia, né? Eu fui contando essa... Depois vocês podem assistir, o nome do destaque é Esforço, lá no meu Instagram, Esforço. Tá no destaque. Tá no destaque. E aí eu vou contando que todos os dias eu tinha que fazer fisioterapia, minha mãe sempre antes de dormir eu tinha que fazer exercícios com o braço, todos os dias ela ia pra natação comigo, então ela abdicou grande parte da vida dela pra fazer o meu braço funcionar. Até que um dia, no dia 25, foi no Natal. É impressionante, parece até milagre mesmo. Foi a primeira vez que eu levantei o meu braço de fato, que ele era atrofiado, e daí no Natal eu levantei. Meus avós se emocionaram, todo mundo chorou. Eles contaram essa história no Natal desse ano até. Meu avô teve amigo secreto, né? Aí meu avô falou assim, a Luísa pra mim é uma pessoa que foi um milagre de Deus, porque ele começou a se emocionar e chorar, porque eles acharam que eu ia ser pra sempre deficiente. Mas aí, com a fisioterapia e tudo, a gente conseguiu ganhar isso. E os médicos, eles usam o meu caso até hoje como exemplo. Porque se vocês forem pesquisar a paralisia do plexo braquial, ninguém tem o braço que parece normal como o meu. A maioria é um braço atrofiado que não se mexe, sabe? Então, conseguir isso é muito esforço. Muito esforço e persistência. E foi aí que eu criei essa analogia. E falei, gente... O que eu mais acredito na vida é em consistência e persistência, que se você persistir, se você tentar com esforço mesmo, você consegue. E foi essa história que eu contei realmente. Mas é engraçado como algo que acontece na nossa infância, depois, né, na nossa vida adulta... Como eu posso explicar o que eu tô querendo dizer?
reflete, né, em tudo que você é até hoje. Então, por exemplo, você teve que ter muito esforço para conseguir os seus seguidores sem desistir, começar um canal novo, você teve 2 escolas, então não é para qualquer um poder estudar num outro país, com uma outra língua e ainda à distância, online, ter um canal no YouTube com 27 mil seguidores. Então, assim, você sempre foi uma pessoa com muito esforço, uma pessoa que ultrapassou os limites de uma pessoa normal, podemos dizer. Muitas pessoas não conseguiriam atingir tudo que você atingiu, né, na sua juventude. Então, é isso, né? Você já nasceu dessa forma e você poderia se vitimizar ou poderia transformar isso em algo muito maior para sua vida, que é o que você vem fazendo. Você vem realmente mostrando por que você veio nesse mundo. Parabéns, Luísa. Ai, gente, isso me deixa até emocionada. Quase que eu choro aqui. É que realmente é algo que me deixa muito feliz, porque eu acredito que eu aprendi muito isso com os meus pais, que eu não poderia jamais me diminuir por conta disso que eu tinha no meu braço, jamais ficar triste e achar que eu era inferior, e sim olhar isso como algo positivo. E você falando isso, eu acredito que foi uma das coisas mais positivas na minha vida, que eu achava algo negativo, mas que foi o que me moldou para ser essa pessoa que sempre buscou o melhor, sempre buscou ser melhor, sabe? E eu acredito que é por isso que eu sempre tentei fazer mais e dar mais de mim, para poder alcançar o potencial realmente que eu vim fazer aqui na Terra, sabe? Então, isso é muito gratificante, fico muito, muito feliz. Não, é legal o que a Luana está querendo dizer, eu acho que tem muito... Todos nós temos histórias interessantíssimas, a sua é óbvio, mais uma, mas é impressionante como é que a gente sedimenta nosso desenvolvimento, nosso crescimento através do que nós fomos na infância, né? E aí eu, obviamente, falar sobre isso sem passar pelos pais, né? Sem passar pelos nossos pais, é impressionante como é que a gente acaba seguindo o que nos foi proposto pelos nossos pais. E você, foi o que teus pais falaram. Cara, você não vai se diminuir, você não vai... Mas é interessante como é que você pegou todo esse contexto inteiro, como você mesmo falou, né? Que você fala bastante, etc. E transformou isso num case de sucesso, né? E a gente... Eu sou um pouco mais velho que você, eu já vi alguns cases de sucesso, a gente já conversou com muitas pessoas. Eu acho que você... Acho que ela é a mais nova que a gente já entrevistou aqui. Que legal! E com muita bagagem. Com muita bagagem. Acho que tá muito pegando pra gente aqui, assim, que óbvio, a gente já entrevistou... tô arrepiada, tá? Ai, gente. Tô arrepiada. A gente já entrevistou aqui pessoas que realmente... Eu não tô aqui pra passar pano, pra encher o saco, nada disso não. É só realmente pela possibilidade de te dar um elogio, que as pessoas também têm muito isso hoje em dia, né, que eu vejo. As pessoas, elas se negam a elogiar alguém porque vai achar que ou tá tomando o espaço de outra pessoa, ou simplesmente porque não acha que tem espaço para um elogio. Te digo, elogio, se bateu aqui, fala, porque o coração é que está falando. Então, a gente está falando com o coração para você, você pode ter certeza disso. Gente. E é muito legal ver, a gente tem aqui o pessoal que trabalha com a gente de marketing, tá com a gente aqui também. Eu tenho certeza que a galera já tá ali, ó, vou fazer isso aqui. Então, para a gente está sendo muito gratificante escutar você, né, escutar a tua história, mas vou te fazer uma pergunta que acho que é a pergunta... Quando você viu que isso ia virar uma profissão? Assim, aquilo assim, isso aqui vai me dar dinheiro. Nossa, isso é uma pergunta que eu acho que muita gente ia dizer assim, Lu, você teve sorte. Eu acredito exatamente, para sair da sorte. Você teve muita sorte, Lu, porque a verdade é essa. O que acontece? Eu acredito muito que... Quando eu comecei, né, esse primeiro trabalho que eu tive, quando eu apliquei com 17 anos, que eu contei pra vocês, ele pagava R$1.000, esse trabalho, menos que um salário mínimo, né? E eu postava e gerenciava as contas das redes sociais. E, na verdade, pra vocês terem noção, eu pedi 800, o cara foi até legal e me deu 1.000, porque na aplicação perguntava quanto você espera receber, né? E eu coloquei 800, eu não sabia nada do mercado, não sabia quanto uma social media ganhava, não sabia nada. E aí eu comecei a trabalhar com ele, ganhando esses 1.000. E aí, de boca em boca, fui trabalhando com mais pessoas, até que eu já estava ganhando uns R$5.000, assim, com 18 anos de idade. Eu falei, opa, já está começando a ter algum resultado, já estou ganhando mais que pessoas que trabalham há anos com X coisa. Aí eu ficava comparando, sabe?
E eu sempre fui uma pessoa, graças ao meu pai também, de guardar muito. E aí que entra a diferença de você ter uma família ali para apoiar, né? Eu sei que muita gente não tem isso, que ia pegar esse dinheiro e ia precisar pagar conta, pagar luz, pagar comida. Tem gente que sustenta os pais, né? Eu não precisava disso. Eu tinha os meus pais ali, graças a Deus, e esse dinheiro... Qual o nome deles que você não... Luiz Alberto e Regina. Luiz Alberto e Regina. Parabéns pela filha. E aí, eu tinha esse apoio deles, graças a Deus, mas eu nunca, jamais tive a mentalidade de quero depender dos meus pais e ficar com eles pro resto da vida. Não. Na verdade, o meu objetivo desde 15 anos de idade era sair de casa. Ai, Lu, você odeia eles? Claro que não. Só que eu quero ter uma vida sem eles, onde eu tenho o comando da minha vida. Porque você sabe, meu pai é militar, regras dele, regra da minha mãe, regra da minha mãe. É tudo no tempo deles. E isso começou a atrapalhar o meu trabalho também. Porque às vezes a minha mãe queria que eu ajudasse ela em alguma coisa em casa. E daí sempre eu tinha que parar o que eu estava fazendo para ajudar. Então tudo que eu fazia a mais, que eu ficava horas até de madrugada fazendo para poder crescer profissionalmente, era com o objetivo de sair de casa, para ter o meu próprio apartamento, para morar sozinha. Então, eu fui fazendo cada vez mais trabalhos, fui me doando, até eu realmente juntar um dinheiro que eu saberia que eu poderia me bancar, pagar tudo sem precisar de nada deles. E isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. E aí, com 19 anos, aqui no Rio mesmo, meus pais moravam na Urca, e eu me mudei pra Barra, da Tijuca, num aluguel lá, que eu peguei um apartamento que eu tava nele até agora, vou me mudar, de 25 metros quadrados, e fui morar sozinha, sem precisar deles pra nada. E o que eu vejo de diferença na mentalidade de muitas pessoas hoje, muitos jovens, é: nossa, mas pra quê? Você vai sair do luxo, do apartamento gigante, dos seus pais pagando tudo pra você pagar? Pra quê? Guarda! Guarda o dinheiro, você tá trabalhando, guarda. Pra que você vai gastar se você pode morar com eles? Eu não tenho essa mentalidade. Eu tenho a mentalidade que você só amadurece quando você toma conta da sua própria vida. Você só amadurece quando você lava suas próprias roupas, quando você paga suas próprias contas, quando você vai no mercado, naquele dia chuvoso, que ninguém vai pra você. Você que tem que ir, senão você fica sem comer, cara. Então eu tinha essa mentalidade e eu queria viver no desconforto. Pronto, final. Eu queria viver fora do luxo, eu queria viver sozinha e me virar. Tanto que quando eu saí de casa, meus avós, todo mundo brincava e falava assim: ah, isso aí não vai durar nenhum ano, Vai voltar, 2 anos e meio, já tô aqui, agora tô indo me mudar pra São Paulo, um apartamento bem maior, com meu namorado. Então, assim, foi a melhor decisão da minha vida. Muita gente tem medo de fazer isso por ou preguiça, mesmo tendo dinheiro, tem amigos que ganham muito bem e moram com os pais até hoje porque eles gostam do conforto. Isso não é o que eu defendo. Eu defendo que você tem que viver sua vida o quanto antes. Se você tem dinheiro para viver sua vida, vai viver sua vida. Você vai ficar dependendo dos seus pais, vivendo de luxo ali, sabe? Não, vai viver a sua vida. E é isso. Luísa, a gente tem... Nossa, a gente ficaria aqui... Gente, vamos fazer o episódio 2 com a Luísa? Vamos fazer. Primeiro que a gente tem 2 vertentes muito importantes. Exatamente. A primeira vertente é saber mais sobre o marketing de conteúdo que a gente... E a segunda é de onde é que vem essa energia e inspiração para você ser... Porque você tem 21 anos, é 21, isso. Eu tenho um menino de 16, um de 14 e um de 8. Caramba, família grande. E aí eu vejo, assim, óbvio, não dá para comparar, a gente não pode comparar ninguém, mas você com 15 anos, você já estava aplicando para fazer os seus... A aplicação para os Estados Unidos, já estava no caminho, isso. E aí eu fico vendo meus meninos, que são inteligentíssimos, são ótimos garotos, eu falo, onde é que tá a chama deles, a mulher... chama? Não, calma, mas mulher é mais... Mulher, geralmente, tem 15 anos, mas já tem um pensamento de 18 anos. Não tô tirando, tem muitos homens também, veja bem, né, que são avançados, mas geralmente a mulher... Ela tem um... Vamos trazer aqui para esse mês das mulheres, que as mulheres geralmente elas têm o que eu acho? Eu acho que é muito porque eu sempre tive essa vontade de sair de casa, porque meus pais nunca... Ela sempre teve um propósito, né? E não é porque, o que eu falo pra vocês, a minha relação com os meus pais melhorou muito quando eu saí de casa, porque aí eu tenho as minhas próprias decisões, eles têm as deles, só que na casa deles, pensa, eu já sou uma pessoa de cabeça dura, eu sou uma pessoa muito... É minha opinião e pronto. Meu pai é o dobro. Então, assim, ficava batendo. Um fruto não cai longe da árvore. Exatamente. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de sair. Por isso que eu digo que, se você é muito amigo dos seus filhos e muito querido com eles vão querer ficar com você. Eles não vão ter essa ambição de sair. Meus pais, eles eram os meus pais, não os meus amigos. Então, eu sempre tive essa ambição de ter a minha vida. Se não, se eles fossem amigos e me deixassem fazer o que eu quisesse, eu não ia querer sair dali, poxa. Mas é isso que eu ia te falar. Você acha que essa parte de disciplina do seu pai fez diferença para os dias de hoje? Porque o que eu vejo é que
justamente o que você falou, muitos pais querendo ser amigos, não pais, não impondo regras, não gerando desconforto. Você, por exemplo, como eu novamente venho a falar isso, você fez 2 escolas ao mesmo tempo, isso não é para qualquer pessoa, é realmente uma pessoa com muita disciplina que consegue fazer isso, já com 16 anos dando aula de inglês, então essa disciplina do seu pai foi essencial para você se tornar quem você é hoje? Completamente, sempre a disciplina e a vontade de fazer sempre o melhor, de ser uma pessoa competitiva. Eu acredito que a influência do meu pai e da minha mãe foi sempre nesse sentido de tente ser sempre a melhor, procure fazer o seu melhor, mas não tenha problema com perder, de se perder, perdeu, não tem problema com isso. Mas eu vejo isso muito na educação minha. Eu tenho uma irmã também, minha irmã tem 29 anos, vai fazer 30 agora. A minha irmã, por exemplo, a disciplina dela é diferente da minha. Qual que é a disciplina dela? Total, uma pessoa completamente fitness, academia, ela é a pessoa mais saudável que eu conheço na minha vida. Todos os dias de manhã ela faz corrida, vai na academia, não falta, completamente sarada, sabe? É uma pessoa que se cuida muito. Eu me cuido também na minha saúde, mas a minha irmã, então... Mas então são 2 tipos de disciplina, porque é pra ter essa constância também, veio da rotina lá de trás de vocês. Vocês tinham uma rotina com seus pais? Sim, imagina. Acordar, se vestir, comer, é tudo na hora. Não é tão assim, mas tinha horário pra dormir. Todo dia 9h30 era cama, sem conversa. E horário pra jantar também. Então, tipo, na nossa família sempre teve essa cultura de jantar junto. Sim. É só agora trazendo um pouquinho, as redes porque sociais, senão a gente vai ficar aqui, aí tem tantas coisas. O nosso público, a gente trabalha com as nossas revendedoras, nossas consultoras Romanel. Eu queria que você desse uma dica para elas que estão começando agora, em questão de... Ou até mesmo que já estão com os seus Instagram. Tem umas que tem um Instagram bem legal, funciona bem. Exatamente, né? mas assim, você precisa ter um grande cenário para você começar... Você já precisa ter essa oratória que você tem. Então, para uma pessoa que está começando agora, em casa, não tem câmeras igual a gente tem aqui, como que essa pessoa começa? Qual dica para vender realmente ser diferente? Porque tem muitas pessoas vendendo Romanel na internet. Então, o que você, Luísa, faria se você fosse uma revendedora Romanel? Tá. Gente, primeira coisa, seja você e seja autêntica. Não tenha medo de aparecer, de mostrar o rosto. O que vai fazer você vender mais é literalmente a sua cara. É você vestir aquilo que você vende. Como eu tava falando de stories antes, né? É tão fácil vender o Story Mine porque eu vivo aquilo que eu vendo, eu tô todos os dias fazendo stories. Então, para você vender mais, para você ter aquelas pessoas comprando os produtos e terem vontade de ter aquilo que você tá toda hora mostrando, você tem que se mostrar na sua rotina. Eu digo que muita gente fala assim, Lu, mas eu tenho medo de vender. Será que você tem medo de vender? Toda hora você tá nos stories mostrando a sua roupa nova, a sua bolsinha da Shein. Você tá vendendo toda hora, só que você tá vendendo produtos de outras pessoas. Vende o seu, foca no seu e esteja lá com constância, fazendo vídeos falando. Eu fiz uma pesquisa, né, quando você me mostrou, que muito desses vídeos que elas produzem é com música, mostrando as joias, mostrando, né? Isso é legal também, porque mostra o quanto é bonita a peça, o quanto realmente dá vontade de usar, mas o fato delas falarem e usarem gera uma conexão ainda maior que a pessoa vai querer ter aquilo, sabe? Então esses vídeos mais falados, até mesmo vlogs, isso é muito legal de fazer para esse ramo da Romanel, sabe? Então, isso vai fazer toda a diferença. E você fez a pergunta sobre cenário. Não precisa de cenário. O que você precisa é de luz do dia. Luz do dia já ajuda. Aqui a gente tem essas luzes maravilhosas aqui do cenário, mas, gente, nada ganha de uma luz natural. Parece que todo mundo fica muito mais bonito em luz natural. Então, se tiver luz do sol, já tá ótimo. Gravar, por exemplo, com plantas atrás fica muito bonito. Cenários que dão contraste, né, no material fica muito legal também. Então, o mais importante é realmente ter essa consistência e aparecer mais, falar mais, que eu tenho certeza que vai se destacar muito no mercado. Interessante. Vamos ver se eu volto pro Instagram agora. O Fábio deu uma afastada, só que o Fábio é super comunicativo. Então, assim, eu já falei pra você, tá? O Instagram daqui a pouco tá... Vou me inspirar na Lu. Tem que se inspirar, porque o Fábio tem uma vida muito incrível. O Fábio acorda super cedo pra ir fazer exercício, pra ir remar. Quando você acorda, o Fábio já fez 1000 coisas, então é uma vida inspiradora que não ele é muito disciplinado, não é pra qualquer pessoa. Então, quando
quando eu acordo, né, antes, quando o Fábio tava ali, eu falava, nossa, olha quantas coisas ele já fez. E isso te inspira. Isso inspira as pessoas. Você fala assim, nossa, eu preciso acordar. Bom dia. Exatamente. 5 da manhã, já tô aqui remando. Não, o café da manhã é 4h40. Todo dia de manhã eu filmava 4h40 da manhã passando café. Todo dia de manhã, 4h40. Tem que filmar, né? Que é um ritual disso. E assim, o Fábio é super carioca, gosta de natureza, voa de parapente. Então, assim, uma vida Dou super... aula, né? Dá aula, instrutor. E é diretora aqui na Rio Kogut, então tem uma vida super bacana. Então, ó, o Instagram tá perdendo. Sigam o Fábio. E sigam o Criando Asas também, ó, né? Sim, a gente tem que pedir, não tem, Luísa? Sim, com certeza. Como gente, que é? A gente pode pedir? CTA é Call muito to action. importante. Ó, ele já sabe, ó, porque sem nem falar, exato. Gente, tem que ter em tudo. E as pessoas esquecem, às vezes. Elas falam do vídeo, mas e cadê? Na legenda não tem. Tem que ter na legenda, no vídeo. Então, sempre lembrar as pessoas de tomar uma ação, porque senão elas não vão tomar. Quantas vezes a gente vê um Reels ou vê um vídeo que a gente gosta e daí a gente faz refresh e perde o vídeo e a gente não deu like, não deu nada e a gente nunca mais vai encontrar esse vídeo. As pessoas esquecem de dar like até no que elas gostam, sabe? Elas gostaram do vídeo, mas elas esqueceram de curtir, esqueceram de salvar. Então, tem que lembrar, e não só no final do vídeo, mas dá pra fazer o que eu chamo de CTA pausada, que é quando você começa a headline do vídeo e você já fala uma CTA. Mas antes de eu te falar isso, me segue aqui que eu falo tudo sobre marketing de conteúdo aqui no Instagram. Então daí você já lembra ela de início. O texto dela já Nossa, tá... esse aí eu falo sempre. A gente trouxe uma lembrancinha pra você, obrigada. um presentinho da Romanel. Antes disso, me veio agora mais uma informação, né, que eu acho que é bom a gente compartilhar. Todo mundo tem algo para acrescentar na vida de alguém. Então, vocês vão olhar a Luísa, vocês vão falar, nossa, mas ela tem tanto conteúdo, tanta bagagem, eu não tenho essa bagagem dela. Com certeza, alguma coisa você sabe a mais do que outras pessoas, você tem para agregar na vida de outras pessoas. Então, a Luísa, ela começou lá com 12, 13 anos, ela começou muito novinha para ter essa bagagem, estudou muito, viu todos os vídeos de, né, aulas de stories que tinha aí na internet. Então, assim, gente, nunca é tarde para começar. Então, não se desanimem olhando, né? A gente sempre quer se comparar às Sim. outras pessoas. E você tem que começar da onde você tá, porque com certeza você vai ter algo para agregar na vida de outras pessoas, né, Luísa? Nossa, perfeito, Luana. É o que eu falo. Eu fiz um post sobre isso esses dias. Não compare a sua linha de largada com a linha de chegada de alguém. Porque esse alguém já teve uma linha de largada. Então as pessoas, elas olham os famosos, ou as pessoas... Não compare a sua linha de largada com a linha de chegada do outro. Exato, porque as pessoas, elas olham quem elas se inspiram, né? Provavelmente você tem alguém que você se inspira, o Fábio também, e a gente acha que elas nasceram assim. Claro que não, todo mundo teve um começo, todo mundo teve um início que ninguém olhava para aquela pessoa, ninguém comentava nos posts, ninguém engajava, e o começo é difícil mesmo, eu falei para vocês. Só que, gente, depois de um tempo você vai olhar para trás e vai falar, que bom que eu continuei. Então, continue, que vai ser a melhor decisão da sua vida. Foi a melhor decisão da minha vida ter começado. Eu sei que eu comecei mais cedo no YouTube, mas no Instagram, de fato, foi em 2022. Foram 3 anos. E eu até tava pensando sobre isso. Né? E eu até tava pensando sobre isso esses dias, do tipo, se lá em 2022 me falassem, você só vai atingir 100 mil seguidores em 2025, será que eu continuaria? Talvez eu ficaria, nossa, vai demorar, hein? A gente fica com essa sensação. Pode demorar, mas vai valer a pena. Quando você chegar lá, você vai falar, que bom que eu comecei. E outra coisa que eu acho que é muito legal da gente citar é que quando você chegar lá, mantenha a sua mesma humildade. Eu achei o conteúdo da Luísa incrível. Eu mandei uma mensagem para ela pelo Instagram, convidando para o podcast. Ela não nos conhecia. Ela respondeu com toda a educação. A gente começou a conversar. Então, Luísa, parabéns. Parabéns pela pessoa profissional que Obrigado você por ter aceitado o está convite. se tornando, pela sua humildade. Realmente, a gente te admira agora muito mais. A gente tem certeza que você vai chegar muito mais longe. A gente vai poder falar... Hoje é seu primeiro podcast? É. Que legal! Temos o primeiro podcast da vida da Ela vai Luísa. falar, gente, que eu participei com aquele pessoal lá do Criando Asas. Legal. Pô, obrigado mesmo. Você vai, Obrigada a com você. certeza, participar de muitos podcasts, vai que ter venham sucesso, muitas cara. entrevistas. Você tem uma estrela tem. própria mesmo. Tem a luz aí bacana. Obrigada, E gente. nós somos da Rio Kogut, distribuidora oficial da Romanel, aqui no Rio de Janeiro. Então,
essa é uma lembrança que a gente tem pra você. Obrigada, gente, sério, que cuidado. É o que a gente tava falando de experiência, né? Isso aqui faz toda a diferença. Eu abro agora? Abre, vamos Fica ver à se vontade. você gosta. Vamos ver se a gente tem. Se né? a gente Se acertou. a gente acertou, né? Lógico. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver. Pode cortar o fiozinho. Pode em cima. rasgar? Pode. O fiozinho Pode em cima rasgar, com esse eu acho que você passa ali. Ó, passou. Que é tão bonita essa sacolinha que eu fiquei até com Depois dó. a gente A gente pega dá outra. outra, Pra você levar. Deixa eu pegar. Aí, ó. Calma. Tem tempo aqui, a gente pode cortar, né? A gente pode mexer, a gente tá com o nosso videomaker ali, ele faz essa parte pra lá. Nossa, que lindo. Gostou? Amei. Maravilhoso. Que lindo. É brinco, né? É brinco. Lindo, lindo, lindo. Eu amo. Eu uso todos os acessórios dourados, então eu amo. Romanel são 3 banhos de ouro, tá? Ai, maravilhoso. Realmente aí a Hipoalergênica. semijoia, melhor semijoia do mercado. Nossa, lindo. Tem que fazer o nosso merchan, né? Você não pode perder a oportunidade. Total, lindo demais. E eu E quando vi- você usar, faz uma foto, marca a gente. Ah, né? gente, Rio Vou marcar. Kogut, riokogut.semijoia. Sigam a gente no Instagram, tem muita coisa bacana, dourado, prata. Então, isso é muito importante, né, Luísa? Você, ontem a gente conversou, você falou que você tinha ido fazer seu cabelo, sua unha. Sim. Eu vi que você também comprou um blazer, Sim. especialmente para essa ocasião. Você postou, né? Gente, eu Sim. vou ter uma ocasião especial. Eu vi nos seus stories. Eu já imaginei. Falei, ai, pro nosso podcast. que A gente legal, se cara, sentiu que lisonjeado. Eu fui aquecendo, ninguém nem sabe que eu tô aqui hoje. Olha, que bacana. E isso é muito importante também na hora de você fazer um vídeo, né? Você realmente prestar atenção em como você tá na parte visual. Sim. Você ter uma boa apresentação. O que você fala para as pessoas que estão assistindo sobre isso? Gente, imagem pessoal é tudo. E olha que eu tinha muita dificuldade de lidar com isso e de amadurecer isso, né? É que eu comecei muito nova, então eu me vestia como uma pessoa jovem, calça rasgada, short rasgado, cropped. Eu usava cropped o tempo todo. E eu lembro da minha mãe me falar assim, quando eu comecei a ter várias reuniões, ela falava, você vai aparecer assim numa reunião mesmo? E eu falava, vou, e daí? O que importa é a minha inteligência, o que importa é meu conhecimento. O que importa o que eu tô vestindo? Sabe? Não tinha maturidade pra entender isso. Até que eu comecei a perceber que o valor que a pessoa vê em você não está só na sua habilidade, sim como você se mostra, em como apresenta. você se apresenta. Faz toda a diferença. Sempre tem gente que chega em mim assim, Lu, nossa, eu não consigo vender pelo preço que eu quero. Sempre me pedem desconto, sempre falam que tá muito caro e tudo mais. Eu vou olhar o Instagram da pessoa, parece que tem 15 anos, as roupas que ela usa totalmente ou camisa mal passada, sabe? E mostra, dá pra ver que a pessoa não tem o valor que ela cobra. Se ela mudasse um pouquinho como ela se veste, eu não tô falando sobre blazer. Se você não gosta de blazer, você não precisa usar blazer. Mas realmente é usar uma camisa lisa, ter aparência de limpa, né? É só você ter uma aparência de uma pessoa limpa. Acessórios fazem toda a diferença. Aí as pessoas começam a enxergar um valor em você muito maior, muito maior. A aparência faz toda a diferença. É isso, né? Muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença. A gente se sente muito honrado de você ter se predisposto a participar com a gente hoje aqui. Você com certeza veio a brilhantar o nosso podcast, porque o teu conteúdo, além de incrível, você é uma pessoa que tem uma energia maravilhosa. Acredito muito que você vai ter muito sucesso, realmente, de verdade, assim, a gente está escutando aqui, a gente tem, sabe, a gente consegue já imaginar você lá na frente, Já. explodindo. A gente, não dá Dá pra ter certeza não é? da sua trajetória. E, cara, só tenho a agradecer que você veio aqui, realmente. Vamos fazer um número 2 com a Lu. A primeira convidada que a gente tá falando pra gente fazer o número 2. Ó, vocês querem... Agora vou seguir as dicas da Call Luísa. to Vocês action. querem? Comente aqui. Quero o episódio 2 com a Lu. Luísa. É isso. Maravilhosos, adorei. Né? Estamos aprendendo. Sim, aham. E, Lu, a gente começou com o pé direito no ano de 2025. Você é a nossa primeira entrevistada do ano. Então, já significa que a gente vai ter um ano aí Maravilhoso. incrível. Muito obrigada. Que você tenha muito sucesso na sua vida. E a gente realmente aprendeu muito hoje, que a gente vai colocar em prática. E a gente espera que vocês aí São de Paulo casa vai ficar pequeno pra você, menina. coloquem aí em prática tudo que vocês aprenderam hoje. Comentem aqui o que foi mais essencial que vocês realmente... Vocês vão começar a colocar em prática a partir de hoje. E é isso. Muito obrigada, Lu. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Foi sensacional e será um prazer vir pela segunda vez também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.